Boa noite a todos. Eu sou Henrique Botaro, médium, e tenho dedicado a minha vida à psicografia. E hoje iremos falar de como uma carta psicografada, como esta aqui, que está em minhas mãos, pode mudar a vida de pessoas e como os familiares compreenderam melhor o que é a morte ou o que é o desencarne. Nesta semana, em Cartas Consoladoras, traremos o caso de Tiago Mancuso, um garoto que desencarnou com apenas 13 anos de idade. Tiago foi acometido por uma infecção generalizada, uma sepse, e sua mãe, Regina Vanessa Mancuso, recebe hoje uma psicografia com uma mensagem muito forte de Tiago, que sempre foi a alegria do lar, sorridente, um verdadeiro serelepe pela casa. Agora se comunica, trazendo um sinal de alento para a sua família. Cartas Consoladoras, você não pode perder. As cartas psicografadas pelo médium Henrique Botaro são lidas na íntegra para garantir a veracidade e a credibilidade do caso. Logo após a exibição do programa, o médium Henrique Botaro irá entrar ao vivo para responder perguntas sobre este caso de Tiago. Não perca. Cartas Consoladoras. Mas afinal, o que seriam essas cartas psicografadas? Por que as famílias, como a do Tiago, foram atrás dessas cartas? E qual a reação da família em poder se comunicar com o ente querido agora que se encontra no plano espiritual? Ali está a mãe do Tiago, a Regiane. E eu irei fazer algumas perguntas a ela, que também podem ser as suas perguntas. Quer participar? Deixe o seu comentário, envie a sua sugestão. Agora, eu gostaria de convidar você a vir comigo para entender como tudo começou. Meu, que nervosismo tô sentindo, meu. Eu pensei assim, vamos lá, Tiagão, você consegue, cara. E o benfeitor Ramírez disse, consegue sim, já passou por tantas aí, não é? Escrever uma carta não é o que vai fazer você desmoronar, vai? Daí eu falei, vai nada, ainda mais que meu exemplo está aqui. A minha mãe Regiane. Mãe, não sei se conseguirei escrever sem chorar, porque é bem difícil poder ver e não poder tocar. É essa mesma necessidade que a senhora sente, é a mesma que sinto quando, na maioria dos meus medos, eu segurava a sua mão ou simplesmente te olhava e você, sem falar nada ou falando, me passava segurança. Então, nossa, minha cabeça está um turbilhão de emoção em ver a senhora, o meu pai Adriano, a Caroline. E aí, Carol, quando eu estava aqui conversando com ele, no caso o médium, eu fiquei do seu lado e ficava tipo te pentelhando. E ele não sabia se prestava atenção em você ou em mim. Mas eu quero que vocês saibam que aquele Tiago do hospital, de casa, não é mais o mesmo, não. Eu sinto em ter te decepcionar, mãe, mas você não vai beijar minha careca, não, porque eu fiz questão
de mostrar os meus cabelos que estão lindos, um castanho claro lindo. E eu quero que saiba que não estou mais careca, viu? Pai Adriano, nosso porto seguro. Eu quero que o senhor saiba que o vô Alvino sente muito orgulho do senhor e que ele diz que a sua dignidade é a maior honra dele. E eu também sinto o mesmo, sabia? Meu pai, meu herói. E você, Carol? Continua a mesma chata de sempre ou já melhorou? Nada, mudou nada não. Nem a altura. E a Júlia, a Julinha, o seu Tiago está legal, viu? Eu sinto muitas saudades de vocês. Eu sei que faz tão pouco tempo desde o meu retorno, mas a avó Clarice tem me ajudado um bocado, como o vô Alvino também. Hoje eu vim com a avó Clarice, que está aqui, chorando mais que eu. Mas sabe uma coisa que nos alegra e que me ajudou e muito no meu despertar e na minha recuperação? Foi a forma que todos vocês vêm reagindo. Desde aquele 15 de fevereiro último, onde recebi minha carta de euforia. E o amor e a união da nossa família, a avó me ajuda demais da conta. Porque o benfeitor diz que as famílias se desestruturam e no momento que nós estamos aqui, é o que mais precisamos de vocês. Eu digo no geral. A família se desmantela aí, gera uma agonia e um sentimento de impotencialidade, que muitos ficam desestruturados. E isso, graças a Deus, conosco não ocorre. Obrigado. Essa é a palavra. Obrigado, mãe Regiane. Pai Adriano, obrigado, Carol, Júlia. Tô bem, tô legal. Isso importa. Valeu sempre, desse Tiago Mancuso Pereira. Olá, Regiane, boa noite. Boa noite, Henrique. Muito obrigado por você Eu ter que vindo, agradeço. atendido o nosso convite, Eu tá? agradeço. Para fazermos essa homenagem linda para o nosso Tiago, para o nosso Tiagão, como ele mesmo se denomina. E é um prazer enorme estar aqui para contar a história dele, fazer essa homenagem para ele, contar a história da sua família, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Henrique. Imagina, não tem Obrigada, que uma agradecer não. satisfação. Imagina. Mas, Regiane, conte para nós quem é Tiago, como ele era aqui no nosso plano. Conte tudo sobre ele, os seus planos de vida, embora ele seja novo, os seus anseios, os seus desejos. Conte para nós, por gentileza. Então, o Tiago era um garoto assim ímpar, né? Eu falo que ele já parecia que não fazia parte desse mundo, né? Ele tinha os seus ideais, né? Ele era cheio de sonhos, né? Sonhava em casar, falava, quando eu casar, constituir minha família,
eu quero ter filhos. Ai, mãe, quando eu dirigir... Então ele já tinha essa perspectiva de futuro, né? E o Tiago era um menino assim, alegre, um menino adorável, que fazia amizade com todo mundo. Era um menino que sim, até no ponto de ônibus ele fazia amizade, né? Ele vendia alegria, ele dava alegria, né? E era um menino, ao mesmo tempo, teimoso, né? Que eu tinha que puxar as orelhas dele. Mas era um menino adorável, era um menino carinhoso, amoroso, gostava de estar com a família, né? Entre os amigos. Então, o Tiago era esse menino, encantador, né? E Cristiane, conte para nós, para que as pessoas que estão em casa nos acompanhando possam entender, conhecer mais a história dele. O que aconteceu? Como ele nos deixou? Quantos anos ele tinha? Por favor. Então, o Tiago ele tinha 13 para 14 anos. E assim, ele vivia se queixando, sabe? Ele era melindroso mesmo. Vivia se queixando de alguma coisa, mas não parava, né? Era bem típico de menino, né? Sim. E ele vivia se queixando, dói aqui, dói ali, mas isso é coisa de criança mesmo. Até que um dia o pai saiu para andar de bicicleta com ele, com a irmã menor, né? Que ele tem a Julinha, né? Que é a irmã menor. E ele caiu praticamente parado de bicicleta. Não tinha equilíbrio. E o pai chegou em casa e estranhou aquela atitude dele, né? Sim. E o pai chegou em casa e comentou comigo. O Adriano chegou e falou assim, nós nos chamamos de Nenê, né? Carinhosamente. Sim. E ele falou assim pra mim, Nenê, muito me estranha o Tiago que ele não conseguiu andar de bicicleta. Aí eu falei, mas por quê, né? Ele falou assim, porque ele caiu praticamente com a bicicleta parada, ele não conseguia ficar parado em cima da bicicleta. E ele estranhou aquilo, deu um insight nele, né? Sim. Ele estranhou aquela atitude do Tiago, mas a gente não quer acreditar, né, Henrique? Sim. A gente não, até o último instante a gente não quer acreditar que possa ser alguma outra coisa, Lógico. né? E aí ele ficou com aquilo na cabeça e assim, na sequência, assim, passaram o quê? Umas 2 semanas, já começaram a vir já os episódios de dor de cabeça, né? E foi passando, o tempo foi ficando mais curto dessas dores, né? E até aí a gente não querendo acreditar que poderia ser alguma coisa, Sim, além daquilo que a gente gostaria que fosse, né? Uma simples dor de cabeça. E como eu tenho enxaqueca, então nós começamos a associar, não, pode ser, e, enfim, vai aos médicos, vai oftalmo e vai nem. E aí isso foi ficando mais frequente, sabe? Começou a tirar ele da escola, né? Até numa ocasião a professora não queria acreditar, porque ele era serelepe, como qualquer menino, né? E ele falava assim pra professora, professora, eu tô passando mal. E a professora falou assim pra ele, Tiago, para de ir, você não quer assistir aula. Fica quieto. Professora, eu tô passando mal. Eu posso ir ao banheiro? Isso ele me contou. sim. E aí ele acabou passando mal na sala de aula. Aí, então era assim, começou assim de semanas, aí começou de dias, aí começou de horas. Isso fica frequente. E aí levamos ao médico, né? Que foi quando ele internou, né, de fato, né? Porque nós levamos ele, isso já tinha levado, né? Eu já tinha marcado um neurologista para ele. E aí eu falei, vamos investigar, né? Aí o médico, até um médico do pronto-socorro viu o fundo dos olhos dele e falou assim, não, isso, parece que eles têm uma percepção, né? Sim. Falou, não, isso não há de ser nada, né? Mas aí levamos ele, quando ele internou, definitivamente levamos o Tiago no pronto-socorro e ele tomou medicação na veia e quando íamos embora, que ele tinha recebido alta, ele passou mal novamente. E a médica falou, vou segurar. E ali começou nosso desespero, né? Porque a gente não quer acreditar, né? Aí a médica falou assim, o neuro já passa amanhã e já vai ver o que é isso. Mas não há de ser nada.
E eu tinha fé, mas eu tinha medo, né? Eu tinha muita fé, mas eu tinha muito medo. Porque mãe tem aquele sentido, né? Sim. De que alguma coisa tá errada. E aí o neuro passou, a médica já tinha deixado o pedido da ressonância e ele fez já na madrugada a ressonância. E aí o médico chegou e contou pra gente que era um tumor. Aí ali, meu mundo praticamente... Tumor onde? No cerebelo, né? E aí eu recebi essa notícia, assim, mas assim, eu não queria acreditar, né, ao mesmo tempo, porque eu falei, tumor não é coisa boa, né? E ele olhava pra minha carinha assim, tipo, o que tá acontecendo? Né? E aí o médico contou pra ele, falou assim, olha, você tem uma manchinha lá na sua cabecinha, mas nós vamos tirar e vai ficar tudo bem. Só que aí foi pra biópsia, né? E demorou um mês pra chegar essa biópsia. E aquele um mês parecia Eternidade. um ano ou 10 anos pra mim. E quando chegou o resultado do exame, nós soubemos que era um meduloblastoma, né? Que é o câncer, né? Grau 4, né? Então, aí ali parece que eu vegetei. Veio um filme na minha cabeça, passou muita coisa pela minha cabeça. Eu falei, câncer, né? Essa doença tão cruel, né? Por quê? Eu perguntava, por quê? Né? E ali foi diagnosticado o tumor, aí já vem psicólogo, aí já vem uma série de médicos assim atrás da gente que a gente não entende, quer dizer, vira um mundo paralelo, sabe? Uma bateria de exames e um batalhão de gente, né? Nossa, bom, a psicóloga, ela quando já constatou que era um tumor, ela já veio atrás de mim assim, ela ficou assim como um guarda-costas, assim, sabe? E ali eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Que até então você não quer acreditar. Sim. Um menino saudável, que nunca teve problemas, não tinha ninguém na minha família que tinha tido câncer. Eu falei, meu Deus, né? E aí começa o nosso sofrimento e o dele, né? Aí veio o oncologista e falou, olha, para esse tipo de tumor, existe um protocolo, né, que a gente tem que seguir. E ele vai fazer radioterapia e depois vai fazer a quimioterapia. Ele, a princípio, ia fazer 10 quimioterapias, né? Onde 2 eram bem das mais pesadas. E, bom, enfim, seguir o protocolo que eles falam. Para cada tipo de câncer, para cada tipo de diagnóstico, existe um protocolo. E eu falo sinceramente, Henrique, para você, eu não sei, a gente ganhou força, sabe? Porque era desesperador ver aquele menino que até hoje, vou ser bem sincera para você, ele não comentava sobre câncer comigo. Eu não sei se ele sabia. É muito pesado, né? Sim. A gente não falava, né? E aí começam as sessões de radioterapia. Aí veio a judiação, né? Que aí judia. Aí judiou muito dele. Certo. O corpo, né? E o Thiago, ele nunca chorou. Nunca. Sabe? Ele era um menino... Mesmo, ele passava mal, ele sorria. Até para isso. Certo. E, Regiane, e como você foi ao encontro da psicografia? O que te despertou para você ir procurar uma carta psicografada? Então, eu já tinha ido atrás da psicografia, no caso, por conta da minha mãe, então eu já sabia que existia. Sim. Essa psicografia. Então, na verdade, não fui nem eu, foi o Adriano, que foi meu esposo, que foi primeiro, com o padrinho. E foi primeiro lá em São Bernardo, né? Que foi quando ele recebeu a carta, o recado. Foi um recado primeiro. Ele recebeu um pequeno recado, dizendo que estava bem, né? Enfim. E aí ele veio e contou para mim.
ele falou assim pra mim, olha, eu fui num lugar que foi pelo Gilberto, que nós somos indicados pelo Gilberto, né? A gente já tinha passado com o Gilberto lá de São Bernardo. Sim, da Fraternidade Francisco de Assis, né? É, a gente já estava passando porque o Gilberto cuidou do Tiago. Sim, O Gilberto fazia reiki no Tiago lá no hospital. sim. E ele nos contou. E foi incrível, porque eles colocaram a gente com você. Não com os outros médiums, Aham, com da minha você. equipe, sim. Aham. Né? E foi isso, o Adriano tinha ido, e aí, enfim, nós conhecemos o trabalho pelo Gilberto, e aí eu resolvi ir. Sim, interessante. Então foi isso. Então, Legal. Foi assim. E eu lembro que nesse dia, como qualquer outras pessoas que nós atendemos, né? Porque nós trabalhamos igual o Chico Xavier trabalhava, né? Que ele pegava um nome, foi isso, né? Que você deu o nome de seu, o nome A idade, dele, data de nascimento. data de nascimento, data de falecimento, É. né? E eu lembro que ele até narra aqui na carta, né? Que quando vocês passaram por mim, que eu abracei vocês, né? Acho que tava você, o Adriano e tinha mais uma, acho que era a Carol, né? Que daí nos foi permitido pela vidência, né? Vê-lo. E foi um momento assim muito ímpar, porque fazia quanto tempo de desencarne? Um mês. Um mês? Um mês. Um mês? Mas achei que tinha sido mais. Não, foi bem Que ano pouquinho. que foi? Foi 2017. Ele faleceu. Fez 2 anos. Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos? É. E quantas cartas você já recebeu dele? Eu tenho, entre cartas e recados, tudo 8. 8. É porque depois ele deu uma paradinha, né? Que foi aquilo Sim. que ele te falou. Momento. E então foi isso. Mas nós passamos com você. Eu lembro que nós fomos encaminhados para você. Sim. Tanto eu quanto o E Adriano. Regiane, quais foram o momento da carta? Porque o objetivo de nós estarmos aqui, como eu te disse, é homenagear o Tiago, contar a história dele. Mas o principal fundamento de nós estarmos aqui é legitimar a imortalidade da alma, a veracidade com provas científicas, digamos assim, com dados relevantes, que não costumo usar o termo, nas cartas psicografadas, né? E não necessariamente o médium em si. Mas, por gentileza, quais foram os momentos da carta assim, que você falou assim, não, esse é o Tiago, né? Olha, eu acho que tudo, né? Desde o começo do modo como ele relata, né? Porque é difícil que começar o uma jeito- carta. Não. Bem, que nervosismo, né? É o jeito, ele falava assim mesmo, Aham. né? Então esse jeitinho dele, especial de falar, malandrinho assim, de ser, que é nítido que era o Tiago. E o termo naquele vídeo fala assim, tô bem, tô legal. Ele falava. Ele falava? Ele falava assim, exatamente assim. Se ele tropeçava, ele falava, tô bem, tô legal. Ah, é? Então, assim, quando ele falou isso, quando você, né, leu isso, o mentor leu, aí eu falei, não, é o Tiago mesmo. Mas eu senti, Henrique, no acolhimento, né? Nós fazemos, né, acolhimento. Por isso que o acolhimento é importante, porque No primeiro onde se momento, criam, o onde se vínculo, criam né? os vínculos, a sintonia, né? E assim, no acolhimento foi incrível, porque quando eu te abracei, eu senti, meu coração ele batia tão forte, que você, até nós comentamos assim, você sentiu o bater do meu coração. Então assim, foi uma conexão assim incrível, né? Sim. Então eu senti a presença do Tiago ali. Se você me permite, isso que é importante nós esclarecermos também para as pessoas que estão nos assistindo, porque o Chico Xavier, ele exatamente fazia dessa forma, né? Ele tinha a pranchetinha dele, ele anotava o nome da família, o nome do ente, para passar em acolhimento com ele. Porque Emmanuel, através de Chico, ele fala, né, que mediunidade é sintonia, não existe mágica na mediunidade. E na psicografia também não existe mágica. E quem leva o coração saudoso numa sessão de psicografia não é o médium, tá? Porque nós não conhecemos vocês, família, nós né? não nos conhecíamos, né?
sonhos que não se acabam, no tic-tac do último minuto, sorriso que não se perderam, com o fechar dos lábios que não mais podem sorrir, ou balbuciar o eu te amo. Desejos que não se acabaram e continuam no outro lado do rio das emoções. São as verdades de Cristo quando nos diz que este reino não é a verdadeira morada de Deus, que está no céu, e sim as várias moradas de todos nós. Diariamente despedem-se dos seus crianças, jovens, tendo que dizer seus adeuses. Aqui nos resta as saudades de quem fica no pir da vida, esvoaçando os seus lenços de esperança, a boa-aventurança do porvir do reencontro. Regiane, Adriane, Carol, Júlia, trazemos do mais além notícia daquele que não morreu, mas que vive sorridente, como outrora, que encontra nesta nova hora a chance do despertar. Mas Tiago nos pede que vocês, através da prece, podem se comunicar. E ele pede para falar à mãe Regiane que pode passar as décadas que forem, que no momento oportuno vocês se reencontrarão. E neste momento, voltarão a fevereiro ou janeiros ou dezembros há 12 anos antes de 2018. E viverão não o que foi interrompido, mas o que não cessou, o amor. E ele agradece todos os esforços que são feitos para que ele e todos fiquem bem. E que ele também sabe que ninguém substitui o lugar de ninguém, porque o seu coração de mãe cabe todos. E que a senhora, dona Regiane, nunca deixe de olhar o céu para ver o Tiago nas estrelas mais brilhantes. Como também o jardim de sua existência, onde florescem duas rosas chamadas Carol e Júlia. Sigamos com Jesus, que a todos nos conduz pela estrada do amor. E a família sempre será o alicerce de todas as circunstâncias. Abraços fraternais, Ramírez. Obrigado, Regiane, por você ter aceito o nosso convite, de estar aqui hoje contando essa história linda do Tiago. E mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui levando esse consolo a tantas mães que passam por situações iguais. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos a presença de vocês que estiveram conosco até agora nessa história emocionante. E dizer que a semana que vem estaremos trazendo mais um caso relatado através das cartas psicografadas, onde iremos legitimar, junto à família, a imortalidade da alma. Muito obrigado a todos e lembre-se de Deus.